Nesse pequeno vídeo, nós vamos trabalhar a questão do raciocínio clínico, que é fundamental para todo profissional de saúde, especificamente na nossa área da saúde mental, para o profissional psicólogo e todo aquele que atende transtornos mentais. O raciocínio clínico, ele nada mais é do que um raciocínio em relação a todo o processo de coleta dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Após, a gente faz uma hipótese diagnóstica utilizando das classificações que a gente tem como CID-10 e o DSM-4. A partir dessa possibilidade de uma hipótese diagnóstica, a gente faz uma elaboração de um projeto terapêutico singular e, finalmente, a gente entra na questão da intervenção terapêutica, né? Mas o que é especialmente importante para a gente e que é bem singular na área da saúde mental é que a busca de sinais e sintomas, que é a semiologia, ela é muito particular e muito diferente das demais áreas da saúde. Em outras áreas, como clínica médica, cardiologia, ortopedia, todas as demais áreas da clínica, a gente tem uma série de recursos diagnósticos laboratoriais, de imagem, que auxiliam o profissional na sua coleta dos sinais e sintomas, o que difere na nossa semiologia psicopatológica, que é uma semiologia baseada basicamente nas possibilidades de recursos muito simples, como a entrevista e a observação. Então, a semiologia psicopatológica trata-se da coleta de sinais e sintomas apresentados pelos pacientes com transtornos mentais. E a semiotécnica nossa, como eu acabei de dizer, que é bem diferente das demais, é porque ela se restringe unicamente à entrevista e à observação, né? O que torna desafiador e muito mais difícil para o profissional da saúde mental, porque ele não tem aparatos tecnológicos para auxiliá-lo nessa construção de um diagnóstico, né? Então, muitas vezes, a família do paciente, ou mesmo o paciente, nos solicita que se a gente poderia, né, intervir, pedir ao psiquiatra que solicitasse eletroencefalogramas, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, e nós sabemos que, no caso dos transtornos mentais, isso não tem eficácia alguma. Então, a nossa semiotécnica, ela se baseia basicamente na entrevista e na observação, que são os principais instrumentos que a gente tem para colher os sinais e sintomas dos transtornos mentais que nos auxiliarão na construção de uma hipótese diagnóstica. A entrevista, né? A entrevista é o principal recurso que o profissional psicopatólogo ou aquele ligado, né, à saúde mental, ela se reveste de grande importância, porque é numa entrevista sistematizada, bem elaborada, bem conduzida, que a gente vai conseguir buscar os sinais e sintomas e fazer uma boa anamnese e fazer o exame psíquico, o exame mental do paciente, né? Anamnese, né? Anamnese nada mais é do que essa coleta do sintoma, das informações gerais do paciente. A gente vai colher a identificação, familiares, data de nascimento, a religiosidade desse paciente, a escolaridade dele, a vida social e ocupacional, a questão da vida pregressa dele, da história pregressa da doença, da história atual da doença, né? Então, é um momento em que a gente vai colher, de fato, informações importantes sobre a vida desse indivíduo. A partir daí, a gente começa a fazer o exame psíquico. Como é uma conversa, uma entrevista, ela é esquematizada dentro de uma proposta do próprio profissional. Então, à medida que a gente vai conversando com o paciente, a gente vai conseguir fazer toda a avaliação de todas as funções psíquicas que são importantes nos transtornos mentais. A primeira questão que a gente deve avaliar no paciente psiquiátrico é como que ele se apresenta quando ele chega para a nossa entrevista. É um paciente que está bem cuidado, higiene preservada, as vestimentas estão de acordo com a temperatura, são roupas extravagantes ou não,
né? Então, a aparência, ela já diz muito da situação emocional e psíquica desse paciente. Então, uma das coisas que a gente avalia muito é como que ele se porta, como ele chega para a nossa entrevista. Qual que é a atitude desse paciente? É uma atitude receptiva, hostil, agressiva, e a partir desses dois elementos básicos, que é a aparência e a atitude, a gente começa então a fazer uma coleta mais sistematizada das funções psíquicas. A consciência é uma das primeiras funções que a gente avalia. Normalmente a consciência nos transtornos mentais ela está bem preservada. Normalmente os pacientes que apresentam alterações de consciência são os pacientes neurológicos, né? Então, o paciente ele chega para a gente consciente e a partir dessa consciência de estar vigil, a gente começa a avaliar a atenção dele. Ele foca nas perguntas que você faz, ele está atento à sua conduta, ele está atento ao ambiente, ele está atento às intervenções que são feitas naquele momento da entrevista. Então, a partir do momento que a gente avalia a atenção, a gente avalia dois elementos básicos dela, que é a tenacidade e a vigilância. Né? O paciente está tenaz, está atento, está conseguindo corresponder com o olhar, com gestos ou com palavras aquilo que você pergunta. E a vigilância, ele está vigil em relação ao ambiente, ao que está acontecendo em torno dele, né? Outro aspecto importante que a gente vai avaliando durante a conversa é a questão da orientação. Quando a gente faz a anamnese, que a gente conversa qual o seu nome, seus pais, sua data de nascimento, sua vida, sua escolaridade, a gente já está avaliando uma questão extremamente importante que é a orientação autopsíquica. O paciente sabe de fato quem ele sabe a sua história, ele sabe os dados básicos, né, da sua vida em relação a ele, a própria pessoa. Isso chama orientação autopsíquica. E aí a gente avalia outra orientação, que é a orientação alopsíquica, que se refere ao tempo e ao espaço. E aí a gente pergunta para ele, você sabe que dia é hoje, o mês, o ano, a estação do ano, você sabe onde você se encontra agora, que lugar é este que te trouxeram, que lugar que você está. Isso nos dá elementos importantes para ver se esse paciente que está consciente, que está atento, se ele também está orientado, tanto em relação a ele, a própria pessoa, quanto em relação ao tempo e ao espaço. E a partir do momento que a conversa vai prosseguindo, que a gente vai conversando com o paciente, a gente já vai avaliando as outras funções psíquicas. Como é que está o pensamento desse paciente, né? A gente vai avaliar principalmente através do discurso dele. É um pensamento linear, coerente? Como é que é o discurso desse paciente, né? É um discurso que a gente vai avaliar o curso dele, se é um curso rápido, a gente vai ver que tem pacientes com taquipsiquismo, que o pensamento é muito rápido, então o discurso dele é muito rápido, às vezes chega na logorreia, que aí ele fala exaustivamente de forma muito acelerada. A gente vai avaliar se é um curso que está lentificado, a gente chama isso de bradipsiquismo, o paciente está todo lentificado, então ele tem um raciocínio lento e, obviamente, um discurso lento, né? A gente vê a questão do conteúdo, que conteúdo é esse que ele traz no discurso dele? É um conteúdo lúcido, coerente com aquilo que você está conversando com ele, ou é um conteúdo completamente desconexo, descarrilhado, fuga de ideias, né? E esse conteúdo, que tipo de conteúdo que ele traz? É depreciativo, é megalomaníaco, é de ruína, como a gente vê nos casos de pacientes deprimidos, que têm ideias de ruína, de pouca valia, né? Então, o discurso do paciente, ele fala muito daquilo que ele está pensando, né? E aí a gente consegue avaliar se é um discurso que está conectado com a realidade ou um discurso que está desconectado completamente, né? A partir do momento, então, que a gente avalia pensamento, discurso, automaticamente a gente está avaliando também a linguagem desse paciente. É uma paciente que fala para você de uma forma coerente, a linguagem dele é uma linguagem
que corresponde com aquilo que você está perguntando em termos de conteúdo, mas também é um paciente como que encontra, né? A gente vai ver casos de afasia, por exemplo, mas que não são comuns na nossa prática psicopatológica, como eu disse, é mais relacionado a casos da neurologia, né? Mas aí a gente vai ver como é que é a linguagem desse paciente, é uma linguagem vulgar, é uma linguagem hostil, é uma linguagem receptiva. Então, como vocês podem observar, não tem como a gente separar cada função separadamente. Eu agora vou avaliar pensamento, eu agora vou avaliar linguagem, eu agora vou avaliar se o paciente tem um delírio ou não, né? Tudo vai aparecendo ao longo da nossa entrevista e a gente vai de forma que o profissional ele tem que dar conta de sistematizar a sua entrevista, as suas condutas, a sua intervenção, as suas perguntas, no sentido de colher o máximo de sinais e sintomas que você vai conseguir nesse momento da entrevista, né? Uma coisa importante da gente avaliar é a senso-percepção. É um paciente que está alucinando, como é que está a relação dele com as sensações e percepções do mundo? Ele tem sensações reais ou ele, às vezes, tem sensações que a gente chama, né, alterações de senso-percepção, que é a principal delas que a gente vê na psicopatologia, a questão das alucinações. As alucinações mais comuns são as alucinações auditivas, né? O que é alucinações? São estímulos, né, sensoriais que de fato não existem na realidade. Então, o paciente, ele relata que ouve vozes, ele relata que vê objetos, que vê pessoas, que sentem algumas sensações táteis no corpo, ou sinestésicas ou senestésicas, mas a mais importante para nós na psicopatologia, de fato, é a mais comum que a gente vê regularmente, são as alucinações auditivas. Né? E um paciente que ouve vozes, obviamente, o pensamento dele vai estar com essas interferências, ele vai ter uma distorção da realidade, ele vai ter uma dificuldade de lidar com os estímulos externos, porque muitas vezes ele não sabe que de fato é alucinação ou real. Isso dá a ele uma noção errônea da realidade e faz com que ele construa um discurso delirante. Né? Então a gente vai seguindo, uma coisa importante da gente avaliar é o afeto. O afeto a gente avalia a questão das emoções e do humor. A gente costuma a caracterizar o humor estável daquela pessoa que está com humor regular, como eutímico ou normotímico, mas a gente tem, por exemplo, nos casos das depressões, o humor muito deprimido, com ideias de ruína, ideias de morte, planejamento de autoextermínio. A gente tem pessoas em mania, que ao contrário da depressão apresentam um humor muito exaltado, que a gente chama de euforia. Então, o paciente em plena mania é um paciente que está com humor, que a gente fala em plena exaltação, então é um paciente maniado, né, cheio de exuberância, seja na forma de vestir, na forma de falar, na forma de se comportar, que são alterações típicas do humor. Ou o humor ele vai estar eutímico, normotímico, ou ele vai estar rebaixado, ou ele vai estar exaltado, como é no caso da euforia, né? Então, como eu estou mostrando para vocês, a gente vai conversando com o paciente e vai gradativamente buscando sinais e sintomas que vão nos mostrar alterações nas funções psíquicas. A gente vê a questão da vontade, é um paciente que está apático, está bulímico, é um paciente que, como é que ele se apresenta naquele momento, a questão da psicomotricidade, é um paciente que está agitado, não está agitado, muitas vezes o paciente em reagudização de um quadro psíquico, principalmente num quadro psicótico, é um paciente que tem uma agitação psicomotora importante, que a gente raramente consegue conversar com ele nesse momento, porque ele está psicomotricamente muito agitado, né? Então a gente tem que ver exatamente ao longo da entrevista, a gente tem que dar conta de avaliando todas as funções psíquicas possíveis naquele momento, muitas vezes não vai ser possível em uma única entrevista, mas a gente precisa fechar numa súmula psicopatológica, né? O que é a súmula psicopatológica? Um resumozinho que a gente faz de tudo aquilo que você conseguiu colher de sinais e sintomas. Essa súmula é extremamente importante para a gente, enquanto profissional, pensar uma hipótese diagnóstica e para balizar outros profissionais da equipe, né? Então, o raciocínio clínico ele vai se fechar nesse sentido. Eu tento fazer uma súmula
daquilo que eu colhi, da minha semiotécnica, vou fazer uma hipótese diagnóstica e a partir daí a gente vai pensar nas intervenções. Então era isso, muito obrigada, até a próxima.